Vamos então às opiniões aqui do nosso quadro. Quais são as possíveis consequências dessas novas sanções impostas à Rússia e também das declarações do presidente Joe Biden, que nós estamos com os olhos bem atentos porque chega neste momento na Polônia. Vou começar então aqui com Boris Kazoy. Boris. Essa visita à Polônia tem um significado simbólico importante. A Polônia é um estado limítrofe à Ucrânia, está recebendo milhões, fala-se em mais de 2 milhões de refugiados, é um dos países protegidos pela OTAN, um dos países que foi satélite da antiga União Soviética. Agora, as restrições vão aumentando, a Rússia está acusando o golpe, ela procurou utilizar as suas reservas em ouro, está tentando estabelecer relações de venda de gás em rublos, o que não é fácil, porque nem todo mundo tem rublos, e o rublos vale muito pouco no mercado internacional, se é que vale alguma coisa, e o Brasil continua naquela posição, votou na Assembleia Geral, também é uma coisa significativa, uma coisa simbólica, votou contra a Rússia, mas não tem consequência nenhuma, porque o Brasil é contra a entrega de armas à Ucrânia e também é contra as punições que estão sendo aplicadas à Rússia. Não se sabe exatamente o que está acontecendo, a confusão é muito grande. A guerra, que a Rússia não chama de guerra, está se processando em várias frentes. Você tem notícia de frente por frente e até esta manhã aqui no Brasil, a gente tem notícias de avanços das tropas ucranianas em Kiev, impondo recuos às tropas russas. Não se sabe até que ponto vai. É verdade, cada governo faz as informações como quiser, desenha essas informações, às vezes fantasiosas, mas o relato das agências é que o governo ucraniano informa que fez os russos recuarem em Kiev, numa das regiões de Kiev. A Rússia está surpreendida pelas reações da Ucrânia. Ontem a Ucrânia fundou ou fez explodir um navio em Mariupol, que é um porto que a Rússia está tentando fechar para sufocar mais ainda a Ucrânia, tirando uma das saídas do país para o mar, e as soluções não estão à vista. As exigências de lado a lado são muito fortes. A Ucrânia não quer abrir mão de nada, não fala em abrir mão de nada, faz alguns sinais de que poderia não entrar na OTAN, sinais, não confirma isso, e a Rússia continua querendo o que já tem, o que já conquistou, a liberação de alguma maneira das áreas que se insurgiram contra os falantes ucranianos, são áreas que falam russo na fronteira com a Rússia. Enfim, é uma situação extremamente confusa que só vai ser resolvida, só pode ser resolvida ou com a capitulação de um dos lados, provavelmente a Ucrânia, que não tem a força militar da Rússia, com a perda de vidas humanas, com a perda material muito grande agora na Ucrânia. Grandes cidades, desculpe, estão sendo destruídas, e você, numa situação dessa, você conta com a diplomacia, mas essa diplomacia implica em que cada um ceda alguma coisa, para que tanto Putin
como Zelensky, sintam que obtiveram alguma coisa com o cessar-fogo ou com o fim da guerra. Nem cessar-fogo se conseguiu. Hoje é o 30º dia de guerra na Ucrânia. Então a situação é grave. O presidente Biden não podia ter dado outra resposta. Imagine, se a Rússia usar armas químicas, o senhor vai fazer. Claro, vou reagir de maneira extremamente severa e tudo isso. Continuam os países da OTAN e da Europa tentando sufocar a Rússia, talvez tentar fazer com que Putin se enfraqueça dentro do país, e Putin imagina que vai enfraquecer Zelensky. São rounds de uma guerra que se confundem com um jogo de xadrez, cuja cobertura fica cada vez mais difícil devido à amplitude dos combates. Uma coisa é certa: o exército russo está encontrando surpresas imensas, apesar da força que tem, e já teriam morrido 4 generais, o que deixa o exército, as forças armadas russas, segundo os observadores, descontentes com o governo por ter deslanchado uma guerra sem que os generais, a maioria dos generais, tivessem sido informados do que aconteceria em seguida. Então, o Putin manteve em segredo essa sua decisão de invadir a Ucrânia. Poucos generais souberam, eles não se sentiram psicologicamente preparados. Alguns soldados que estão sendo presos dizem que nem sabiam o que estavam fazendo lá. Enfim, é uma situação extremamente confusa e, por isso, perigosa, porque estamos falando de países que têm bomba atômica, e isso não é brincadeira. Uma interpretação errônea, uma informação errada, uma narrativa que chegue distorcida a um dos países, pode ser o estalo, o tiro de partida por uma refrega atômica absolutamente indesejável. Estamos muito próximos disso, que deixaria o planeta numa situação absolutamente insustentável. É isso, Elisa. Obrigada, Boris.